Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente com Alexandre Chival. É sempre assim. Às quartas-feiras, Alexandre Chival traz aqui as suas opiniões em torno da situação política, econômica e social do país, mas sempre partindo de uma perspectiva jurídica. E é este o objetivo deste programa, que é olhar para os fenômenos a partir de uma perspectiva jurídica. Chival, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo a esta segunda edição. Deixo desde já dizer que o programa foi muito bem elogiado na primeira edição, então espero que as coisas corram muito bem deste lado. Bom, muito obrigado. Não só foi elogiado, mas também recebemos alguns reparos, que a seu tempo tomamos em conta e vamos corrigir, mas sobretudo também há muitas sugestões sobre como é que nós podemos melhorar este programa, e as pessoas estão mesmo ávidas até, sobretudo, a interpretação jurídica dos fatos. E é isto que nós vamos tentar fazer ao longo destes 50 minutos que temos aqui no programa. Exato. Para esta semana, o Dr. Chival escolheu 3 temas. O primeiro tema tem que ver com a nomeação da nova vice-presidente do Tribunal Supremo. O segundo tema tem que ver com a análise que faz as declarações do secretário-geral da OJM, que traz um debate com relação à questão do peso dos impostos na importação de bens, especialmente a questão das viaturas. Muitos jovens conseguem algum dinheiro para trazer aqui perto da viatura, mas os direitos aduaneiros que são aqui chamados são altíssimos. E Livone, diante do chefe de Estado, voltou a colocar esta pertinente observação. E o terceiro tema, que é o tema também no quadro daquilo que é o processo dos termos de referência que foram colocados em debate deste processo de diálogo inclusivo que o presidente Daniel Chapo pretende liderar com os partidos com representação parlamentar, mas não só, tem que ver com a questão do mandato do presidente da República. Há quem diz que noutros países são 4 anos, em Moçambique são 5, noutras realidades são 7. É uma questão também para verificarmos aqui, porque há quem diz que um presidente com 5, 10 anos não é possível implementar cabalmente a sua visão. Vamos ouvir também aqui a sua opinião com relação a isso. Mas começamos mesmo com a nomeação da vice-presidente do Tribunal Supremo. É uma decisão bem tomada ou não é por isso? Bom, na cena do que nos referimos na semana passada, continuo a não ser adepto a dizer se uma decisão foi ou não tomada. A verdade é que o Presidente da República tem a prerrogativa de nomear o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Supremo, ouvido o órgão de gestão e disciplina da magistratura judicial, no caso, o Conselho Superior da Magistratura Judicial. E estes procedimentos foram cumpridos, até porque no comunicado da Presidência diz-se que o Presidente nomeou ouvido o Conselho Superior da Magistratura Judicial, o que significa que, pelo menos, a classe dos juízes ali representada reveste na figura da doutora Matilde Monjano. Portanto, vamos ver depois outros aspectos, mas o fundamental é que cumpriram-se os ditames constitucionais para que esta nomeação pudesse ser efetivada. Mas há quem diz que ainda andamos todos aqui no meio jurídico, por exemplo, primeiro no grupo da Ordem dos Advogados, foi feita uma boa avaliação da doutora, até porque é ela que esteve por detrás, que dinamizou o processo do chamado programa presidencial, um distrito, um tribunal, como ela estava no cofre. Que a avaliação foi, pelo menos do ponto de vista daquilo que conhece dela, que a análise faz como uma pessoa... Bom, aí já é muito mais fácil e pacífico até, porque a doutora Matilde faz parte de um dos primeiros grupos de quadros que foi formado em Direito em Portugal e fez até a formação da magistratura em Portugal. E, portanto, por volta dos anos 2000, nos princípios deste século, veio e, de certo modo, revolucionou a própria magistratura, até porque nessa altura não havia muitos quadros com uma formação específica. A maior parte dos quadros ou eram oficiais de justiça, outros tantos eram recrutados na faculdade, e pronto, dava-se uma formação sumária, um tanto quanto intensiva, e eram colocados nos tribunais. Ela faz parte desse grupo que esteve no Centro de Estudos Judiciários em Portugal e foi formada como magistrada, e começou no Tribunal Judicial da cidade de Maputo,
chegou a presidente, até que foi nomeada juíza conselheira do Tribunal Supremo. Agora, aqui um dado importante, já que me referiu à questão do cofre, é que tradicionalmente, o gestor do cofre dos tribunais é o vice-presidente do Tribunal Supremo. Não sei se desta vez estão a corrigir um erro de qualquer coisa como 15 anos, porque tanto quanto nos recordamos, quando o presidente Mangaza era o presidente supremo, o vice-presidente, o saudoso Luís Sacramento, este era o gestor do cofre. Quando entrou o presidente Ponja como presidente supremo e era coadjuvado pelo atual presidente do Tribunal Supremo, este era o gestor do cofre. Tivemos ali um interregno de alguns meses, de 2014 a 2015, quando foi nomeado o Dr. Beirão como vice-presidente. Nessa altura, porque houve nesse período de interregno sem um vice-presidente, aliás, era um período de transição até na chefia do Estado, a doutora Matilde assumiu a gestão do cofre, e daí nunca mais saiu. Não sei se agora haverá, mas a tradição é que o vice-presidente esteja na gestão do cofre. Portanto, o doutor Beirão ficou 2 mandatos como vice-presidente e não me parece que esteve a gerir o cofre. Mas, e ainda que estamos a falar do cofre, ela tem alguma folha de serviço, sobretudo na questão da construção de edifícios condignos por vários tribunais ao longo residências para magistrados. Residências para magistrados. Tanto se há uns 20 anos atrás era extremamente complicado, os magistrados queixavam-se, sobretudo os que estão na cidade de Maputo, queixavam-se das dificuldades de condições. Creio que ao longo desses anos o cofre fez um trabalho extraordinário, permitiu que não só os magistrados tivessem habitação, mas tivessem habitação condigna. Hoje há de haver um outro caso, exceto nos casos em que um magistrado quer, por vontade própria, trabalhar em Maputo, às vezes se pergunta se tem ou não habitação, justamente porque a pressão sobre a cidade de Maputo é muito grande, todo mundo quer estar. E, portanto, por via disso, mas, de qualquer modo, há uma dignificação em termos de condições de trabalho, não só ao nível dos edifícios dos tribunais, mas também, sobretudo, ao nível da habitação dos magistrados. Portanto, não podemos fazer outra coisa senão apontar-lhe uma folha de serviço neste quesito positiva. E, portanto, a partir daí, temos que dar os parabéns e esperamos que, se continuar no cofre, se não for quebrada a tradição que já tinha sido quebrada até, ela continue no cofre e continue a fazer o trabalho que eu acho que é meritório e todo mundo aprecia. Não ouvi ninguém ainda falar noutro sentido. Agora, é verdade também que a nomeação da doutora Matilde como vice-presidente é o primeiro caso até, porque até aqui o Supremo só esteve sob gestão de homens, do ponto de vista da gestão administrativa. É um primeiro caso em que temos uma mulher como vice-presidente. Há quem acha que no próximo mandato tem que ser uma mulher como presidente do Supremo, muito naquela linha de que é preciso empoderar as mulheres, dar-lhes essas condições todas, embora eu não seja muito adepto desse tipo de forma de pensar. Ou seja, hoje tudo tem que ser, por que não as mulheres, a história da paridade. Isso me faz lembrar o que disse a atual presidente da Namíbia quando foi empossada. Ela disse que não foi escolhida pelos namibianos por ser mulher, mas foi escolhida por ser competente. Portanto, eu creio que não podemos nos concentrar tanto na questão relativa ao género, mas sobretudo na competência. Eu não estou preocupado se tivermos mais de metade dos membros do governo mulheres, desde que sejam competentes. Eu não estou preocupado se são mulheres ou não, eu olho para a competência. É o mesmo que se diz hoje sobre a juventude. Todo mundo, agora é o advento da juventude, todo mundo fala da juventude, é a hora da juventude e tudo mais. Mas se nós recuarmos um pouco para 75, vamos perceber que os quadros que vêm da gesta libertária, que dirigiram o Estado naquela altura, eram jovens também. Portanto, quase todos eles eram na casa dos 35 e por aí em diante. Portanto, nós não temos que olhar muito para a questão da juventude ou da mulher. E na ordem de advogados, onde estamos, está em voga a história da jovem advocacia, mulher advogada. Há um colega que perguntou, mas o que é isto de mulher advogada? O que é isto de jovem advocacia? Quer dizer, estamos a menosprezar as mulheres ou os jovens? Ou será que todos nós não somos advogados? Portanto, essas questões todas, muitas das vezes, têm sido colocadas para condicionar as escolhas sobre quem deve exercer determinado cargo.
No caso da doutora Matilde, nem é por se tratar de mulher. É uma pessoa que sei que, tecnicamente, as suas decisões, muitas das vezes, eram inatacáveis. Nós que lidávamos com ela ao nível da primeira instância do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, conseguimos perceber que a qualidade da fundamentação que ela tem, do ponto de vista técnico, eram quase inatacáveis. E hoje, fala-se muito bem dela na gestão do cofre dos tribunais, portanto, creio que vai ser uma boa aposta. Sem, contudo, dizer que o doutor Beirão, que lá esteve, fosse pessoa de menos qualidades. Até porque, na altura, felizmente, quando ele foi nomeado vice-presidente, participei no processo enquanto membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, e um dos fatores que pesou para a sua escolha é o facto de ser dos poucos magistrados que começou da base, que conhece quase todo o país, andou por quase todo o país, nos vários tribunais, aos vários níveis, e, portanto é uma pessoa que tem um conhecimento sólido sobre a nossa arquitetura da magistratura judicial, e, portanto, a sua nomeação naquela altura justificava-se, e os fundamentos eram justamente esses. E, portanto, creio que depois destes 2 mandatos não há nada que eu possa apontar também contra o Dr. Beirão, e creio que teve uma folha de serviço digna de realce. Não, se calhar só para fazer uma nota, nessa questão, os ocidentais, principalmente os nórdicos, é que vieram nos impedir essas teses das mulheres, companhia. E vamos ver os americanos, têm mais de 200 anos de democracia, não tem paridade. Nem se discute esse tipo de questões. Eu, de fato, tenho muitas dificuldades de perceber. Até hoje em dia, por exemplo, uma associação moçambicana de juízes. Pois agora temos uma associação das mulheres juízes. Temos uma associação da mulher de carreira jurídica. Eu não percebo. Temos a mulher advogada, Congresso da Mulher Advogada. Por que razão precisamos proliferar um conjunto de órgãos? Numa altura em que, de facto, é quase inegável que há muitas mulheres hoje com qualidade técnica que não precisam se impor por via do género. Quer dizer, é um pouco complicado. Quando há essa segregação, é que as próprias mulheres estão a assumir que não são iguais aos homens. Portanto, elas próprias estão a rejeitar. Eu olho assim. Eu me recordo ainda em 2014, na histórica sessão de eleição, ao nível do Comitê Central do Partido Frelimo, na histórica sessão de eleição do presidente Nussi como candidato da Frelimo às eleições de 2014, e uma das pessoas que estava a candidatar-se era a doutora Luísa Diogo, e num dos intervalos eu interpelei uma membro do Comitê Central e eu perguntei se não tinha chegado o momento delas se unirem para... Em jeito de brincadeira até, pensava que era a hora delas. Ela disse, olha, uma coisa interessante, olha, meu filho, nós as mulheres não estamos preparadas para liderar. Quer dizer, é é a própria mulher a dizer isso. Portanto, não me parece que seja tão consensual ou... Nem é um critério. Eu sou contra... Nem devia ser um critério. Nem devia ser um critério. Nós temos que nomear ou indicar ou escolher as pessoas com base na sua competência, seja ela mulher ou não, seja jovem ou não. Até porque nós já tivemos na chefia do Estado, relativamente a essa questão da faixa etária, algumas pessoas com uma idade avançada que foram um completo desastre. Tivemos jovens que há sempre tempo brilhar, mas também tivemos jovens que decepcionaram por completo. Portanto, não é tanto disso. E como dizia alguém um dia, o país não é só feito de jovens ou de mulheres. É feito de todos nós. Mas o país tem que ser feito de gente competente. Isso é que é o mais importante. Independentemente de ser mulher ou não. E eu não. Então, nesse critério, na juventude também há muito disso ultimamente. Então, umas pessoas, uma forma de condicionar, como estava aqui a referir, os dirigentes, de tomar uma decisão, é chamar essa bandeira de juventude, mas que alguns jovens, pelo menos na área política, verificam quando chegam ao poder, são muito mais perigosos do que os velhos. Tanto do ponto de vista de preparação técnica, mas também de promoção de um conjunto de práticas que são atentatórias aos bons costumes. Portanto, há um pouco disto. E talvez, para além desta questão do género, a questão da idade, que eu creio que não deve ser, e concordo consigo que de facto é uma forma de condicionar as escolhas. Agora temos que procurar critérios. Não, agora é a vez das mulheres, agora é não sei o quê. Portanto, tudo isso... Tipo naquela ideia das regiões, agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Portanto, a tal história como se a pessoa que fosse para essas posições fosse defender o interesse das mulheres. Não parece. Se assim é, então estamos a elaborar no equívoco. Estamos a elaborar no equívoco. Agora, relativamente ainda a esta questão da nomeação da doutora Matilde, há dois aspectos que eu gostava de chamar a atenção para nós refletirmos, já que estamos neste campo das reformas. O primeiro dos quais é que
à semelhança do que dissemos na semana passada, relativamente aos critérios, hoje é muito mais fácil ser-se juiz que ser-se advogado. A formação da advocacia, no meu tempo eram 24 meses, agora creio que são 14 ou 16, não domino muito bem, mas leva-se muito mais tempo a formar um advogado que formar um juiz. Os juízes, e sobretudo nessas últimas reformas que houve, em 6 meses tem uma formação e do nada são atirados para os distritos. E lá chegam, portanto, muitos deles não dominam fatores culturais e sociais dessa região, estão lá a decidir sobre a vida de pessoas. Portanto, nós aqui temos que refletir se vale a pena considerarmos que é mais difícil ser um advogado ou um juiz, sobretudo quando se sabe que o juiz tem a responsabilidade de decidir muitas das vezes sobre a vida de pessoas. Mas o advogado é a tal pessoa que faz o aconselhamento, faz a assistência e por ainda tanto. Este é um aspecto que, no campo desta precisamos aprofundar ainda mais. Precisamos aprofundar. Eu sou sectário de uma ideia peregrina segundo a qual, isso já houve antes, os juízes têm que ser escolhidos do grupo dos magistrados do Ministério Público. Hoje em dia fala-se tanto da paridade nessas duas magistraturas, eu acho que é uma paridade aparente. Então, se falarmos ao nível dos privilégios, provavelmente, mas o juiz é sempre juiz, procurador há de ser sempre procurador, nunca vão ser a mesma coisa. Porque no fim quem decide é o juiz, a menos que haja um conluio entre os dois para trapacear terceiros. A Sérgio Moro, exatamente, né? A Sérgio Moro para trapacear terceiros de boa fé. Agora, e para mim é fundamental, já houve este modelo antes, em que os juízes primeiros passavam da magistratura do Ministério Público para os serem nomeados. Portanto, eu creio que nós temos que alterar o modelo de formação dos juízes, porque o que nós temos não faz sentido absolutamente nenhum. O segundo aspecto tem que ver também com uma outra questão que se discute muito, sobre qual é o topo da carreira da magistratura judicial. Eu defendo, com suficiente musculatura até, que o topo da carreira da magistratura judicial é o do juiz desembargador, dos tribunais intermédios, porque até se chegar ali, é um processo que se começa de juiz de direito D e vai subindo até chegar a juiz desembargador. Então, acho que é o topo da carreira que as pessoas chegam por mérito, por tempo de serviço, por avaliação e por em diante. Agora, eu, como Alexandre Chival hoje, se, por exemplo, o Presidente da República quiser, pode me colocar no Tribunal Supremo. Como juiz conselheiro. Como juiz conselheiro. Mas olhando para alguns que estão hoje como juízes desembargadores, têm muito mais experiência do que eu. Não chegam lá. Eu, como advogado, posso ser de fora da magistratura, chego a juiz conselheiro. Portanto, esses critérios levam-nos justamente a dizer que a nomeação para o Tribunal Supremo e para os tribunais superiores é uma nomeação política. Portanto, pode surgir... Já se discutiu muito também sobre o Conselho Constitucional, em que a magistratura judicial só tem um elemento. Um lugar. Portanto, até hoje. Então, discute-se um pouco isso. Todos os outros se vieram, embora alguns tenham experiência, né, na advocacia e na docência e por aí diante, mas hoje é bem possível encontrarmos um indivíduo, mesmo sendo advogado com 5 anos, é capaz de chegar a juiz conselheiro quando temos juízes que durante muito tempo... Das duas, os juízes conformam-se que o topo da carreira é o do juiz desembargador, como eu, aliás, defendo. Portanto, tudo o resto é uma questão de confiança política. E, portanto, não é o caso exclusivo de Moçambique, porque na maior parte dos países a nomeação para esses tribunais é mesmo de confiança política, como acontece nos Estados Unidos, já que é sempre o nosso exemplo que gostamos de trazer. O presidente nomeia diretamente. No mesmo dia que toma posse, já está aí a nomear os juízes para os tribunais. Brasil também. Exatamente. Portanto, são estas questões que gostava de falar relativamente a esta questão. Nomeação. O segundo tema, Dr. Chival, vamos avaliar aqui. O Dr. Chival traz aqui uma perspectiva, quer lançar um debate, que no quadro dessas reformas também olhemos para a questão do mandato presidencial. Por quê? Bom, sem querer reclamar o quinhão dos 92 milhões... Quer fazer parte da comissão, está a pedir tarefas. Bom, quem sabe se não viram um dos vice-presidentes também Mas é sobretudo o contributo que nós damos para este processo de reformas que nós, enfim, embarcamos nele, e sobretudo quando se fala dos mandatos presidenciais. Ora, eu tenho dois, um pouco porque que justifico que nessa altura seja o momento apropriado para se refletir sobre isso. Eu me recordo que
quando o presidente Guebuza estava para sair, ensaiou-se uma revisão constitucional. Quando o presidente Nunes estava para sair, também ensaiou-se, é verdade que houve uma revisão constitucional ligada à descentralização e por aí em diante. Aliás, é preciso dizer que em 2004, quando o presidente Chissano ia sair, também houve uma revisão constitucional. Mas de forma estratégica, disse-se que aquelas normas só entrariam em vigor com a proclamação dos resultados das eleições que iam acontecer naquele ano. Portanto, o fantasma do terceiro mandato foi afastado. Portanto, quando o presidente Guebuza, durante o mandato do presidente Guebuza, houve essa... Até foi apresentada na Assembleia, mas sim, era coisa de vírgulas, pontos. Depois houve o tal discurso dos recados para os de dentro e para os de fora, e por aí em diante. Agora, com o presidente Nunes, quando se disse que o que se pretendia era rever o artigo que obrigava que as eleições distritais para administrador distrital fossem no ano passado. Portanto, pairou aqui a ideia de que era um estratagema para sentar o debate do terceiro mandato e por aí em diante. A Frelimo, como na altura, e até hoje tem maioria qualificada, seria um artefato usado para isso. Portanto, esse fantasma do terceiro mandato sempre existe quando há uma tentativa de revisão constitucional. Como vimos na semana passada, e certamente veremos em outras ocasiões, a nossa Constituição tem algumas incongruências que vale a pena rever. E ainda bem que se lança esse debate hoje. Eu creio que é o momento apropriado para nós começarmos a debater essa questão específica do mandato presidencial. Hoje nós temos um mandato presidencial de 5 anos, podendo ser renovado uma única vez, e, portanto, assumimos em teoria que quando alguém entra, vai ficar 10 anos. Portanto, hoje em dia, quando olhamos para o presidente Chapo, dizemos, nos próximos 10 anos... Portanto, é um ciclo. É um ciclo. Já se prevê que ele vai renovar. Essa é a tradição. A tradição tem isso, pelo menos. Está a desencorajar os que vão concorrer. É assim que nós... Pelo menos a história tem sido assim. A história tem sido essa e depois... Então, ninguém está a pensar que as coisas serão de modo diverso. Hoje em dia temos 5 anos. Repare que há um tal debate hoje sobre os 100 dias. Portanto, do nada em Moçambique viramos a avaliação dos 100 dias. Portanto, isto nós copiamos do modelo americano em que fala-se da avaliação dos 100 dias. Por que em Moçambique tem que ser 100 dias? Por que não 200? Por que achamos que temos uma obrigação moral de prestar contas em 100 dias? Portanto, e todo mundo está esperando, vamos avaliar como é que vão ser os 100 dias do presidente Nunes. As pessoas já dizem, até porque agora já completou 3 meses, se não estou a erro. Não, 2 meses agora. E portanto, as pessoas, não, são 3 meses mesmo. As pessoas estão à espera. Dia 15. As pessoas estão à espera de ver qual é a avaliação dos 100 dias. Por que 100 dias? Por que não 200 dias ou 300 dias? E a minha pergunta surge alicerçada num fato. Repare que nós temos hoje a sessão da Assembleia da República que vai debater primeiro o programa quinquenal do governo, o Plano Econômico Social e o Orçamento para 2025. Nós já estamos quase às portas de maio, não temos o orçamento e prevê-se que o orçamento seja aprovado nessa altura, seja promulgado. Portanto, tecnicamente, só em junho que vamos implementar um orçamento que é para 12 meses. Portanto, significa que neste momento, apesar de a gestão do Estado estar a ser feita por via de duodécimos, mas ninguém pode hoje, eu acho que seria absolutamente imoral, alguém exigir contas a alguém que está a governar sem ainda os instrumentos de concretização do seu programa, do seu manifesto, daquilo que ele apresenta para dar efeitos de sufrágio ao nível dos votos. Portanto, esse é um aspecto importante. Mas mais do que isso, se formos a avaliar, não é? E estamos a olhar para a tradição, e a tradição que temos agora do Partido Frelimo, amanhã não tivemos outro partido a gerir o Estado, é que no primeiro ano, basicamente, só se trabalha 6 meses. Só podemos avaliar 6 meses, não mais do que isso, e as experiências são várias. E isto tem que ver com o fato de as eleições presidenciais acontecerem na mesma altura das eleições legislativas. Portanto, enquanto o Presidente da República está no exercício de nomeação do seu governo, nomeação de uma série de pessoas que vão compor o seu gabinete, a Assembleia da República ainda está na fase, em alguns casos até de procurar onde estão alguns deputados desaparecidos. Quer dizer, em outros casos está ainda a compor as comissões, está a compor o Conselho de Administração, a Comissão Permanente. Então, esse tempo todo que se leva a ver essa organização, depois as comissões de trabalho têm que familiarizar-se com os documentos,
Em alguns casos são novos deputados que têm que ser induzidos. Tudo isso condiciona uma atuação do governo liderado pelo chefe de Estado. E depois, nós entramos para o segundo ano é que efetivamente começa a trabalhar. E acrescido a isso, temos ministérios neste momento. Olhamos, por exemplo, para um caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Ciência e Transformação Digital. Creio que o termo é este. Então, ainda também não dominamos um pouco esta nomenclatura dos ministérios. Alguns dos ministérios, pelo menos pelo conhecimento que temos, não têm aquilo que se designa estratégia de trabalho. Alguns não têm ainda o quadro tipo aprovado. Não tem o estatuto orgânico ainda. Exatamente. Então, há aqui uma série de questões que condicionam, desde logo, a atuação num primeiro ano do presidente. No segundo ano, ainda tenta-se trabalhar, porque pelo menos aí vai-se já com um orçamento aprovado por antecipação. No terceiro ano, o normal é pensar-se que as pessoas que não são membros dos órgãos do partido estejam a preparar-se para o Congresso para lá chegar. E, portanto, não temos como. No quarto ano, temos as eleições autárquicas. Portanto, em algum momento, estamos a trabalhar para ganhar ou para recuperar alguns municípios. No quinto ano, obviamente, é também aquele ano que tecnicamente só tem 6 meses e a partir daí começamos a preparar as eleições. Portanto, para quem faz 10 anos de mandato, podemos dizer que só a partir do segundo mandato é que tem condições para trabalhar sem esse tipo de constrangimentos. E o que este tipo de modelo nós temos? Portanto, é um modelo extremamente caro, de 5 em 5 anos temos que gastar dinheiro para isso, e nem sempre é fácil planificar. E por via disso, obviamente, temos que recorrer à ajuda externa para financiar a nossa democracia, que como alguém dizia, a nossa democracia é extremamente cara, de tal sorte que temos que ter quem vem de fora. Por que eu proponho um outro modelo? Por que não pensar-se num mandato de 7 anos? E às vezes eu pergunto, temos hoje mandato de 5 anos, por quê? Qual é a razão? Por quê? Porque em alguns países também é 5 anos. Ok, mas aqueles que decidiram nesses países sabem por que fizeram. Nos Estados Unidos são 4 anos, já que é o nosso protótipo, né? Então, por que não pensar num modelo de 7 anos? E já que estamos aqui também com podem surgir vozes a dizer que, podemos tentar viabilizar o terceiro mandato do presidente Chapa. Não, é só dizer que as normas entram em vigor com a proclamação dos resultados, como aconteceu em 2004, dos resultados que vierem das eleições de 2029, por exemplo. Um mandato de 7 anos. Eu defendo hoje um mandato de 7 anos não renováveis. E se nós olharmos, significa que a pessoa, no mínimo, terá 5 anos o suficiente para trabalhar sem nenhum. E mais, um dos grandes constrangimentos que existe, e porque estamos a falar de políticos, há determinadas decisões que são tomadas, sobretudo no último ano do mandato, que são decisões mais eleitoralistas do que de outra natureza. Portanto, é possível nós começarmos a construir determinadas obras, só serem inaugurados meses antes, porque queremos mostrar serviço para renovar o mandato. É absolutamente normal, porque é o político que está aí a fazer. Agora, quando a gente sabe que tem 7 anos não renováveis, a pessoa, mas obviamente... 7 anos não renováveis não é pouco também. Por que é pouco? Se os 5 anos, nós estamos a avaliar aqui, em termos de um ciclo de 10 anos, já avaliamos que, no fundo, a pessoa só trabalha 7 anos. Por que não lhe dar 7 anos e ele ficar a trabalhar sem pensar em renovações, sem pensar em outro tipo de situações? Eu defendo, com suficiente musculatura, repito, um mandato de 7 anos não renováveis. A pessoa aí vai trabalhar à vontade, vai trabalhar sem esse tipo de pressões, sem pensar nos congressos, sem pensar nas autárquicas. Obviamente, não estou a dizer que ele vai aliar-se de tudo que tem a ver com esse ambiente todo, mas terá alguma estabilidade. 7 anos. 5 anos está claro que são insuficientes. Por isso é que as pessoas falam da possibilidade do presidente renovar o mandato uma única vez, para compor 2. Por quê? Porque os 5 anos são insuficientes. Mas se analisarmos, os presidentes só têm 7 anos praticamente para trabalhar. Por que não lhes dar 7 anos não renováveis e resolvemos o problema? Essa é a minha ponderação. Obviamente que este espaço não nos permite perorar um pouco mais, fundamentar um pouco mais, mas numa outra ocasião é possível fundamentar. Não, voltaremos mesmo a este debate aqui sobre a questão dos mandatos. Tenho certeza que essa proposta do Dr. Chival vai provocar aqui muitas reações na sociedade, tendo em conta
a ousadia da própria proposta. E pronto, vamos neste momento, se calhar, para o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte do nosso programa Na Linha da Frente para discutirmos as questões que foram levantadas pelo secretário-geral da OJM, o Dr. Silva Livone, em sede do Conselho Nacional dessa organização, onde lançou observações muito pertinentes em torno dos impostos que são cobrados quando o cidadão quer importar uma viatura, por exemplo, para o uso particular. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Estamos de volta para a segunda parte do programa Linha da Frente com o Dr. Alexandre Chival. Nesta segunda parte, Dr. Alexandre, vamos olhar para as declarações de Silva Livone. Na verdade, ganham relevância pela pessoa que as pronunciou, tendo em conta o secretário-geral da organização do partido no poder, diante do chefe do Estado, que de facto coloca um dedo na ferida, que é a questão. Por que razão, por exemplo, alguém que compra uma viatura na África do Sul a 200, 100 mil rands de impostos é capaz de pagar o dobro dessa situação? O que está a acontecer concretamente? Bom, de facto, e concordo consigo, ganha relevância por ser a pessoa do secretário-geral da OJM, sobretudo pelo histórico, por aquilo que nos habitou antes. E hoje, se antes, em alguns círculos, ele era criticado por as suas declarações, hoje é de bom tom também elogiarmos quando as coisas são muito bem feitas, como me parece ser esta intervenção que, a nosso ver, é pertinente. No ano passado já tinha tido uma outra também interessante, antes de ser nomeado. Sim, o problema é que essas duas, antes essa diluía tudo o resto que era sempre colocado em desabono. Mas, de qualquer modo, o que conta é o que vemos hoje, e essa intervenção, para mim, é extremamente importante e vale a pena chamar a atenção sobre alguns aspectos interessantes. O primeiro dos quais, a meu ver, e ele chamou esta atenção até de forma jocosa, pelo menos vamos trazer carros com qualidades que não vão estragar a estrada. Já percebo o que ele quer dizer com isso. Mas, nesse aspecto em particular, se, por exemplo, eu importo uma viatura do Japão ou compro uma viatura que vem do Japão, comparativamente a uma viatura montada na África do Sul, do ponto de vista da sua manutenção, creio que as viaturas sul-africanas estão em melhores condições, até porque, em caso de algum problema, é muito mais fácil. Em uma hora, estamos na África do Sul e podemos gozar de uma boa assistência a nível mecânico. Depois, também é fácil importar peças e por aí em diante, diferentemente do que acontece no Brasil, até no Japão. Até porque quem olha para as viaturas, a maior parte das viaturas importadas do Japão, muitas delas já estão há mais de 5 anos sem circular nos parques. No Japão. Andam ali e praticamente já estão em estado obsoleto para aquilo que é a realidade do japonês. E, portanto, nós, como alguém dizia, estamos a importar muito lixo para aqui. Portanto, comparativamente ao que acontece com os carros de matrícula sul-africana. Agora, outro aspecto tem que ver com a questão das prioridades fiscais do nosso país, a política fiscal que tem sido implementada. Nós temos aquilo que chamamos de impostos, chamados impostos internos e impostos externos. Ou seja, impostos internos seriam aqueles que são arrecadados em território nacional
por via das transações, por via das rendas, dos rendimentos, ou então por via das propriedades, enquanto que os impostos externos são aqueles que são arrecadados por via de produtos ou mercadorias que entram ou saem do país. Portanto, é a diferença. E, durante muito tempo, Moçambique dependeu de impostos externos. Não é? Durante muito tempo, a base do desenvolvimento, a base da arrecadação das receitas é sempre os impostos externos. E onde é que isto, sobretudo no setor extrativo, na altura já que estava um boom do carvão e por aí do gás também em Temane. Mas este modelo tem um problema que se aponta sempre. É a questão da vulnerabilidade e as flutuações externas. Ou seja, se diminui o volume de importações ou o volume de exportações, significa que o Estado vai arrecadar menos receitas. Portanto, significa que há menos receitas fiscais e o Estado há de ter os tais problemas. Um outro aspecto que é colocado para explicar isso é que com os tais acordos de livre comércio, sobretudo na SADC onde nós estamos, basicamente há uma tendência a diminuir a carga fiscal, os direitos aduaneiros. E, portanto, a partir daí, a Moçambique percebeu que tinha que reforçar a administração tributária para melhorar a cobrança do IRPS, o Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares, ou o Imposto de Rendimento de Pessoas Coletivas do IRPC, ou ainda expansão de IVA para outros produtos. Além do mais, há aqui ultimamente há essa campanha também de formalização do informal. Portanto, há incentivos para a formalização e também há a ideia de criar-se impostos específicos para determinadas áreas de atividade. Isto é que tem estado a revolucionar a forma de se pensar a arrecadação de impostos em Moçambique. Até porque são poucos os países, não sei se há algum, eu não tive um exemplo, que se desenvolvem por via dos impostos externos. Portanto, não temos muitos exemplos. Nós podemos dar alguns exemplos de países africanos que investiram bastante nessas medidas a que fiz referência anteriormente para melhorar a captação de impostos internos, nomeadamente o Ruanda, o Ghana, Angola, podemos chamar também o Uganda, portanto que modernizaram a sua autoridade tributária, a sua administração fiscal, que permitiu que houvesse melhor capacidade de cobrança de receita. Portanto, o que nós estamos a dizer? Por que eu faço esta toda a demonstração teórica? Justamente porque há uma tendência de nós, ao nível da administração fiscal, colocarmos uma carga muito pesada sobre as importações, sobretudo nessa questão das viaturas que estamos a falar. Alguém compra uma viatura no Japão, ou sei lá, como dizia muito bem o Livone, pode chegar a 350 mil meticais. Quando chega aqui, a administração tributária faz questão de corrigir o valor CIF, muitas das vezes. Não é possível que esse carro tenha custado 350 milhões, 350 mil meticais. Esse carro só pode ter custado 600 mil e a partir daí, com aquela carga fiscal toda, é incomportável para a maior parte dos jovens. Nós temos jovens, alguns empreendedores, alguns jovens que compõem quase a classe baixa média, que claramente com esse tipo de carga fiscal nunca vão chegar lá. E mais do que isso, quando nós apostamos mais nos impostos internos, sem dar muita carga aos impostos externos, nós temos um país que desenvolve uma base sustentável. Portanto, significa que a administração tributária pode planificar melhor com os fatores internos, não é? Conter com as suas próprias forças. Com as suas forças. A gente já sabe mais ou menos quantos trabalhadores, por exemplo, existem, ou ao nível do Estado, quantas pessoas vão ser contratadas, vão ser recrutadas. Portanto, isso é, e esses planos, os tais planos de desenvolvimento, plano econômico e social, têm projeções sobre o nível de crescimento do setor privado e por aí em diante. É muito mais fácil o Estado planificar e crescer de modo sustentável quando comparado às situações. Agora que estamos nesta história das guerras comerciais, obviamente que se o Estado estivesse colado apenas aos impostos externos, teríamos problemas gravíssimos para a nossa balança de pagamento, porque, enfim, com as imposições Trump, imposições da China, e portanto essa guerra toda, e vimos a questão da guerra da Ucrânia, o quanto impactou também na arrecadação das receitas. Portanto, se o Estado
fica ali a ter essa receita, os impostos externos, tem o tal problema de não poder, enfim, prever de forma sustentável e para poder crescer. Mas mais do que isso, estes exemplos que eu fiz, referência dos países como Ruanda, que é um exemplo, todo mundo apareceu, Ruanda, o Ghana, que é uma economia robusta, não podemos falar tanto de Angola porque ainda há questões muito incipientes do ponto de vista da sua administração geral tributária, mas podemos falar de outros exemplos, como o caso da África do Sul, de Portugal e de Brasil, que, enfim, têm estado a ter um grande crescimento justamente porque se concentraram na captação de impostos internos. Portanto, e esses impostos internos, repito, não dependem das flutuações das transações. Vão depender da produtividade interna. Da produtividade interna. E mais do que isso, hoje em dia, como dizia, o fator integração regional é extremamente pernicioso para um Estado que quer depender apenas dos impostos externos. Mas mais do que isso, a gente pergunta por que é tão difícil, não é, importar algo da África do Sul? Por que algo que está aqui perto? Por que não dizermos que, olha, no caso dessas importações, aplica-se apenas 17% do IVA e por aí em diante? Portanto, o Estado não pode pensar que a sua vaca leiteira está justamente na importação. É uma extorsão. Ir ao bolso do cidadão, exatamente, isso é incomportável. E mais, eu creio que essa seria uma medida que até, de certo modo, poderia, primeiro, reduzir a história dos roubos de viaturas. A maior parte das viaturas que são roubadas na África do Sul, que vão para os nossos países, chegam em forma de scrap, são desmontadas, nunca são vendidas assim como tal, excepto um bastião que nós conhecemos, 2 bastiões na Zona Sul, que é Chocó e Massinga, que tem a maior parte das viaturas que nós todos sabemos que estão em situação de absoluta ilegalidade. Mas esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, imagine o que é ter, por exemplo, viaturas montadas na África do Sul, que possam entrar em Moçambique sem muitos custos. Eu poderia dar aqui um outro exemplo que talvez seria alternativo até. Ao nível da África Oriental, se alguém tem uma viatura matriculada, por exemplo, no Ruanda, que é levada para o Quênia, o que eles permitem é que a pessoa mantenha aquela viatura e vá pagando mensalmente ou anualmente, não tenho muito aqui presente, algumas taxas sobre mantendo o registro num país terceiro e, portanto, mantendo tudo o resto, só tem que pagar algumas taxas. Por que não? Eu acho que até o Estado, se quisesse, ganhava um pouco mais. Para quem acha que não tem capacidade, por exemplo, de pagar de uma única vez, poderia dizer que, olha, ainda que fossem valores simbólicos, ter que pagar mensalmente. Obviamente que a pessoa sentir-se na obrigação de poder, enfim, trocar as matrículas e por aí em diante. Esse é um exemplo. Nem pagar as prestações, porque nem as prestações é possível. Nem as prestações é possível. E um aspecto, já não me lembro quem foi que disse, acho que é o decano Salomão Moana, que disse que quando a viatura chega, portanto, a pessoa é obrigada a parquear no porto e pagar por isso. Como se eu tivesse pedido para o fazer. Portanto, eu chamo aqui a colação este exemplo. Portanto, há aqui a necessidade de garantirmos um desenvolvimento sustentável. Porque, de novo, esses países a que fiz referência, a maior fonte para a sua balança de pagamento são os impostos. Mas eles concentraram-se nos impostos internos. O Moçambique não vai desenvolver se nós, eu insisto nisso, se nós insistirmos nesta absurda carga fiscal sobre as importações ou exportações. Até porque, de novo, se nós estamos no campo das exportações, nós queremos ser um mercado competitivo. Se nós exportamos com esta carga fiscal, somos menos competitivos, obviamente. Somos menos competitivos. Portanto, significa que aqueles que vivem de subsídios poderão melhor levar um produto seu para o nosso território, ser mais barato que o que nós produzimos aqui. Portanto, há aqui uma série de coisas que é preciso irmos pensando, só pena risco de estrangularmos ainda mais não só a nossa juventude, mas também, sobretudo, a nossa economia, estrangularmos o setor privado. Portanto, estas questões creio que são centrais no nosso debate. E creio que está de parabéns o Silvio Alivone por ter trazido esta questão que nos faz recordar naturalmente a necessidade do Estado poder rever isso. Ainda bem que temos um novo presidente da Autoridade Tributária, temos um novo diretor-geral das alfândegas, espero que olhem um pouco para isto, senão não vamos sair desta. O próprio presidente creio que falou disso durante a campanha também.
do incentivo aos jovens, obviamente, se agora é o advento, como dizia antes, é o tempo dos jovens, então, com este tipo de tributação, os jovens não chegam lá. Portanto, e nós temos que criar formas de potenciar os pequenos investidores, os chamados empreendedores, que está na moda também, esse termo, mas eles têm que sentir que o Estado não é o indivíduo que vai extorquí-los. Portanto, há quem disse que uma das formas é expandir a base tributária também, mas, obviamente, o que vemos é altamente incomportável para as nossas situações. Nós temos uma autoridade tributária, de facto, que é vista como extorquir o cidadão. Eu falava aqui da questão das viaturas. Portanto, ali, depois de pagar essa duplicação do custo de compra da viatura, tem o custo do emparqueamento, que tem uma taxa bonificada durante 2 ou 3 dias. Fim daquele período, se o cidadão não retira a sua viatura lá, por cada dia de parqueamento de hora, são 6 mil meticais por dia. Ou seja, corre o risco do custo da viatura ser muito mais baixo do que os custos de parqueamento. Quer dizer, não só, é que se já é difícil pagarmos imposições aduaneiras por aquilo que é só o preço cifre da viatura, acrescido a esses custos. Portanto, se 6 mil meticais por dia. Porque a pessoa é obrigada a parquear, ainda assim. Quer dizer, é obrigada a parquear. Já é. Ou está se organizar para ter o dinheiro para pagar. Exatamente. Então, significa que se ele se organiza para ter aquele dinheiro que não tem, é obrigado a ter muito mais. Quer dizer, por quê? Porque já está as imposições e por aí dentro. E podemos justificar até, já que agora está na moda, dizer, bom, tivemos manifestações, pode-se usar também essa cartilha para justificar. A tributária ainda não. Falamos aqui, acho que no campo dessas medidas econômicas, ainda não vi medidas concretas do próprio Executivo com relação, por exemplo, à questão tributária, a questão do próprio INSS. A atividade econômica esteve paralisada durante 6 meses. Não há perdões de multas no INSS. Porque quem quiser regularizar as guias neste momento tem que pagar mais uma taxa atendente ao salário mínimo daquele setor por cada guia. A própria autoridade tributária não quer saber de multas. Quer dizer, como é que nós queremos falar aqui de recuperar a economia? Assim? Exatamente. Acho que faz muito sentido. De facto, vimos essas medidas no passado já foram tomadas. Retirada do IVA e podemos voltar para aquelas chamadas medidas da seleção econômica que também não passaram de cosméticas. Mas podemos recuperar um pouco o espírito e olhar hoje numa situação de emergência justamente para podermos acarinhar os nossos empreendedores. Há pessoas os empreendedores que não dispensaram trabalhadores, continuaram a operar, mas estão neste momento dificuldade. Não pode ter uma quitação para um concurso puro que está a dever 6 meses de manifestação. Exatamente. E isso significa que nós não estamos a acarinhar, não estamos a incentivar a manutenção dos postos de trabalho. Isto é extremamente importante. É que, a partir da altura que eu sei que o Estado não me acarinha, no sentido de, numa situação de dificuldades, poder amainar aquilo que são as imposições que são colocadas, portanto, a partir daí, significa que sou obrigado, como aliás estamos a ver, soube agora de 2 empresas estrangeiras a operar no país que estão em despedimentos coletivos dos seus trabalhadores. E porquê? A justificação é essa. Não conseguimos fazer vendas por conta das manifestações, mas temos custos com os trabalhadores. E, portanto, a partir daí, se o Estado não é capaz de criar almofadas para a manutenção dos postos de trabalho, significa que estaremos a voltar para as causas pelo menos que aparentemente foram apontadas para estas manifestações. Portanto, estamos a criar aqui uma bolha extremamente perigosa que, enfim, pode condicionar a atuação do próprio Estado. Mesmo a própria precarização do trabalho. O cidadão, o empresário, não sente-se encorajado a registrar. Há muitos empresários aqui que não pagam, nunca pagaram o INSS. Não resistem os trabalhadores. Ora, os que resistam, para além de serem obrigados a pagar, se atrasam, tem que pagar, levar com as guias, é complicado. E não só, há muitas empresas, e isso nós não lidamos com elas às vezes, há muitas empresas que simplesmente optam por contratos a prazo certo, que são ilegais, muitas das vezes. Mas há sempre os juristas sempre encontram um artifício, vão renovar. Portanto, tudo aquilo tem que ver com a falta de apetência desses empresários, e até porque não são encorajados a fazê-lo, para cobrir essas imposições ao nível dos impostos, não só ao nível do INSS e por aí em diante. Portanto, nós temos que olhar seriamente para essa questão, porque isto depois tem um efeito cascata, que é exatamente a precariedade de emprego. E andamos com pessoas que hoje trabalham 6 meses,
já não estão a trabalhar. E isso as pessoas dizem da forma mais descarada possível. Não, eu só tinha um contrato de 3 ou 6 meses. Portanto, ninguém faz fiscalização a esse respeito. E mesmo que fizer a fiscalização, o que pode acontecer é o empregador dizer que, bom, a ser assim, eu prefiro fechar este negócio e ficamos todos a perder, ou vou investir noutras paragens. Se nós formos, por exemplo, a países como Portugal, Emirados Árabes, não tanto Portugal, vamos ver quantos moçambicanos saíram, não é só por causa dos raptos, mas quantos moçambicanos saíram, o Qatar exatamente, quantos moçambicanos estão lá, justamente porque a carga fiscal que nós temos, a política fiscal que nós temos em Moçambique é perniciosa para quem tenta investir. Hoje em dia, é verdade que há cada vez mais facilidades para a abertura de um negócio, mas é extremamente complicado o nível de taxas e impostos que temos que pagar por ainda. Inspeções. As tais inspeções. E muitas das vezes isto tem sido usado pelos chamados cartéis. Eu chamo aqui a atenção que, já que estamos nesta nova fase da nossa própria administração tributária, muitos dos cartéis usam as alfândegas, a autoridade tributária, justamente para afastar a concorrência. Portanto, a pessoa é capaz, eu já tive um cliente que acabou abandonando o país porque disse, olha, eu estou concentrado em trabalhar, mas todas as semanas, se não me ver o INAI, há de aparecer o INSS, aparecem-me as alfândegas, e uma série de coisas, quer dizer, todo mundo chega lá a apontar-me irregularidades. Nunca chegam lá de forma didática para dizer o que tem que ser corrigido, e fica claro que sempre são encomendas. Portanto, essa forma de ser da própria autoridade tributária também propicia que haja estes jogos feitos de eliminação dos adversários comerciais por via das chamadas gangues ou dos cartéis, que muito bem o Presidente da República fez referência no seu discurso de investidura. Portanto, nós temos que pensar muito na nossa arquitetura fiscal, só pena de não sermos... Mas já temos o lema, Chivaldi. É fazer diferente para obter resultados diferentes. Então, temos que começar a aplicar. Mas isso volta um pouco, acho que ainda é prematuro. Volta a tal história. Por que temos que avaliar 100 dias e não 200 ou 300 dias? Acho que também que temos 100 dias não faz muito sentido. 100 dias de quê? Crescimento. O que é em 100 dias? O que é preciso fazer em 100 dias? Nós olhamos para hoje, o orçamento não existe, já estamos a atingir os 100 dias. Portanto, eu creio que é uma oportunidade que temos para, de facto, fazer diferente. E é possível, ideias há várias, não são só essas que nós estamos aqui a debitar, há tantas outras que têm sido lançadas. É possível fazer diferente. O que nós temos é perceber o que pretendemos e onde queremos chegar. Exato. Chiva, muito obrigado por estes comentários. Foi assim que nós fizemos o Linha da Frente com o Dr. Chival nesta quarta-feira. Novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira com mais temas de análise jurídica neste espaço de análise aqui na MBC. Boa noite, até a próxima.